Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um episódio do EBcast, sempre trazendo personalidades da pecuária que escreveram a história desse setor que engrandece o Brasil. E hoje, recebendo duas figuras ilustres dos leilões, Adriano Marcos Barbosa, Valdeir Aparecido Pereira, os nossos leiloeiros oficiais aqui da Estância Bahia, para contar um pouco de suas histórias, o envolvimento também com a Estância Bahia, é claro, como começaram nesse mundo dos leilões. Primeiro, desejando aí o olá e agradecendo, é claro, a participação de vocês dois. Disponibilizaram um tempinho para vir conversar com a gente, contar um pouco dessa trajetória de sucesso de vocês no leilão. Vou começar com o Adriano. Adriano, eu queria que você trouxesse aqui o início dos leilões, né? Como que os leilões e a pecuária entrou na sua vida e, é claro, deixando olá aos amigos que nos assistem em casa, por gentileza. Léo, um abraço, parabéns aí pelo trabalho, o podcast EBcast, né? Exato. Tá fazendo sucesso danado, acho que pela naturalidade desse trabalho que a Estância Bahia faz na pecuária nacional, um trabalho relevante, muito forte. Os leilões relativamente novos na pecuária do Brasil. O Brasil conta a história dos seus leilões mais para a região central do Brasil, região sudeste, etc., a partir aí já da década de 80. Então é uma coisa mais ou menos nova, começou no sul do país. Então a gente tem poucas gerações, quase uma geração só de quem trabalha em leilões. Nós somos hoje, talvez, eu e o Valdeir, já a segunda geração de quem trabalha em leilão. Então o leilão é uma atividade nova nessa pecuária que vem crescendo. E o leilão acompanhou o crescimento da nossa pecuária, assim como a própria Estância Bahia aproveitou o momento em que a pecuária do Mato Grosso estava crescendo, em franco crescimento, e a empresa cresceu junto a partir do Mato Grosso. Então a gente também começou a trabalhar com leilão como leiloeiro, né? Mais precisamente falando, já no final da década de 80, 89, 90, são mais de 30 anos já como leiloeiro. E a gente acabou conhecendo a Estância Bahia no início dos anos 2000, no comecinho, são mais de 23 anos aí de parceria com a Estância Bahia aqui no Mato Grosso, aproveitando, como eu disse, aquele momento que a pecuária do Mato Grosso crescia e a Estância Bahia conseguia se posicionar, né, como leiloeira nessa gigantesca pecuária que é a pecuária mato-grossense. Show de bola. Gordinho, Valdeir Pereira, nosso leiloeiro oficial aqui da Estância. Eu queria primeiro agradecer mais uma vez a sua participação aqui e que você também desse uma prévia aí de como foi o seu primeiro envolvimento com os leilões. É isso aí, Léo. Na realidade, o tempo que o Adriano tem de martelo, eu tenho de leilão. Eu iniciei já ali já bem próximo aos 12 anos de idade, já no Paraná, ali em Umuarama. Só que você já não inicia a sua vida profissional bem no começo, fazendo manejo, depois placar de LED ainda, depois escritório, depois nota fiscal e parte sanitária, depois acerto, né? Depois que você vai para o comercial, na época, assim com os leilões presenciais, né? Bom, nós temos no estado do Paraná várias empresas leiloeiras, de onde eu vim. Então, por exemplo, você realizava leilões em Umuarama, Cascavel, Nova Esperança, Paranavaí, Maringá, Mandaguari, Palotina, ia mais por ali para a região sul, né, e assim por diante. Mas no início, eu permaneci em uma empresa, bem nesse começo, né, no começo da vida, atuando com leilões, ali por uns 3 anos. Posteriormente, quando comecei a fazer pista, né, fazer pista mesmo assim, mais nos leilões presenciais, aí você vai também deu uma evolução maior. Fiquei mais um tempo no Paraná, depois fiquei um tempo no Paraguai também, realizando leilões, também no Paraguai ali por quase 3 anos. Retornei, fiquei mais um tempo no Paraná e vim para o Mato Grosso. Eu já componho aí staff da Estância Bahia há quase 21 anos, né? Sempre na área comercial, nos projetos de expansão, né? Fomos crescendo, assim, tal qual o Barbosa ressaltou muito bem, conforme foi evoluindo os leilões, evoluindo, né? Assim, rebanho, evoluindo também as metodologias, né? Os formatos do presencial, a transição para o virtual, né? Assim por diante. E ali para meados de 2020, né? Com essa demanda, né? Em relação à modalidade de leilão virtual, né? Também em relação à demanda de mercado, né? Também comecei a leiloar, né? Eu sou credenciado como leiloeiro rural desde 2009, né? E também leiloeiro público oficial desde 2013, também como leiloeiro público, desde 2020, perdão, como leiloeiro público. Então, leiloeiro rural, leiloeiro público, mas sempre, assim, atuando muito na área comercial, né? Já praticamente aí 21 anos compondo a staff aí da Estância Bahia Leilões. Gerente comercial da Estância Bahia.
O Gordinho comentou, seu Adriano, a respeito desse início aí, não começa direto no martelo. Pro senhor foi mais ou menos assim também? É mais ou menos assim. Eu fui apresentado no leilão, trabalhando no escritório de leilão, observando o andamento, isso por volta de 1988, por aí. Mas rapidamente, com um ano e meio, eu comecei a leiloar no Mato Grosso do Sul, né, na minha cidade natal, Rio Verde, depois Camapuã, Campo Grande, Miranda. O início meu foi no Mato Grosso do Sul. Nesse início, os leilões ainda eram presenciais, eram de recinto, né? Não existia a modalidade virtual ainda. O que vocês percebem de diferença desses leilões de antigamente para esse, positivas e negativamente? O que vocês acreditam que possibilitou essa mudança para o leilão virtual? Eu acho que, fazendo alusão à Estância Bahia, acho que o interessante destacar que as empresas leiloeiras líderes de mercado é do Sudeste, da região Sudeste e do Sul do país, né? Rio Grande do Sul, Paraná e São Paulo. Tem mais e também Minas Gerais, que faz leilão há muito tempo, leilão de recinto, etc., de genética ou de gado de corte. Mas o interessante é que a Estância Bahia aproveitou esse momento de crescimento da pecuária do Mato Grosso e essa demanda de fazer leilões diferentes. Então, a empresa que entrou no cenário nacional com esse desafio de fazer leilões maiores, leilões com mais volume, como é o caso do Mega Leilão, que diferenciou a Estância Bahia das demais e também levou para os leilões de genética esse DNA da Estância Bahia de quantidade, né? De aproveitar essa demanda de grande volume no Mato Grosso e também leilões de touros, de 1.000 touros, de 500 touros, de matrizes, além do Mega Leilão, que foi um marco na história da pecuária nacional, que realmente deu um DNA todo especial para a Estância Bahia. Gordinho, esse contato seu, o primeiro contato com a Estância Bahia, você lembra como foi? Você lembra da passagem, como foi com o seu Maurício, com a dona Jane? Você lembra de quando conheceu a Estância Bahia? Ali por meados de 2001, 2002, assim efetivamente mesmo 2003, quando eu vim para aqui, para o Mato Grosso, eu saí de Umuarama, vim direto para Cuiabá, estava tendo uma Expo Agro ainda, Expo Agro, os leilões eram realizados no Parque Exposições, nós tínhamos leilões de genética, tal qual ainda realizamos hoje ainda, o leilão, vamos supor, da Estância Capão de Angico, Dr. Mário Roberto Cândido Figueiredo, e tinham vários leilões também de gado de corte, e também o recinto recém-iniciado já aqui em Cuiabá, o recinto. Quando eu vim para cá, aqui foi 2009, né, que iniciou aqui, né, 2009 em Cuiabá. Mas quando eu cheguei aqui, era numa exposição, eu vim do Paraná, né, a convite de um amigo meu. Ele tinha uma gama grande de eventos a ser realizado durante a exposição. Aí tinha os 3 eventos da Estância Bahia e eventos de mais empresas. Eu lembro que eu fiquei na casa dele por 1 dia ou 2 dias. Aí eu realizei uns leilões para as empresas menores aqui, para algumas empresas menores aqui de Cuiabá. Leilão de gado de corte, também de leite, para a Vila Nova Leilões, que era uma empresa do Bill, para Vila Nova. Aí no final de semana tinha uns leilões da Estância Bahia, de gado de corte também genético em Cuiabá. Aí eu peguei e auxiliei nesses leilões também. Fiquei mais um período aqui em Cuiabá e retornei para o Paraná. Aí me trouxeram para cá de volta, pediram para que eu voltasse. Aí eu já voltei meio assim no início como freelance e aí foi evoluindo. Em relação a essa evolução que o Barbosa comentou, por exemplo, a Estância Bahia sempre foi uma empresa que foi crescendo gradativamente, acompanhando assim as demandas de mercado e sempre no pioneirismo, sempre na vanguarda, né? Sempre à frente assim do seu tempo. Para você ter ideia, quando eu cheguei aqui na empresa, a empresa realizava 60 leilões anuais. 60 leilões. Então o que acontecia? Nós fazíamos as originações, realizávamos a venda, realizávamos o evento em si, realizávamos também o acerto em si, e foi aumentando gradativamente, foi aumentando a equipe, né, foi acreditando muito assim em pessoas, sempre partiu da primícia assim, de formar a equipe, formar pessoas, né, de 60 virou 80, viraram 120, que virou 150, que viraram 200, que viraram 250, 270 e hoje quase aí 300 leilões realizados aí, né, anualmente. Então tem todo esse processo de evolução, né, e sempre preparada para atender as demandas, por exemplo, de mercado, tal qual você pegar ali meados de 2020, foi essa transição, né, muito forte, assim dos leilões presenciais, também dos pontos de apoio, né, as recepções deixarem de serem realizadas para partir aí para quase 100% dos leilões realizados, né, 2020, 2021, aí, pré e pós-pandemia, na modalidade de venda virtual. Então a Estância Bahia estava preparada, né, para atender aí essa demanda. Ô, Léo, até para concluir esse negócio de como é que a Estância Bahia foi trabalhando com a questão do leilão virtual, o primeiro leilão que eu fiz para a Estância Bahia foi por conta da questão do virtual. Eu sou o leiloeiro pioneiro em leilão virtual, comecei a fazer virtual ainda no século passado, em 98, 97, a fazer leilão virtual.
e eu tinha experiência em leilão virtual. Eu fui contratado pela Estância Bahia no primeiro leilão para fazer uma liquidação de plantel, de gado de corte, na verdade, de um volume de gado grande de uma instituição financeira que tinha gado na região do Vale do Araguaia. Ia vender esse gado de maneira virtual, filmado. E eu fui contratado em 2002, se não me falha a memória, 2002 eu acho, para poder ser o leiloeiro desse leilão virtual por conta da experiência que eu tinha já com o virtual desde 97, 95, 96, 97, 98. Isso em 2002. Então, o meu contato, a minha vinda para trabalhar com a Estância Bahia, a parceria que perdura por mais de 2 décadas já, foi por conta do leilão virtual. Então, a gente vinha trazendo essa tecnologia junto e essa demanda, ela foi se tornando cada vez mais premente na história, na vida da Estância Bahia, que realizava os megas leilões. E com o tempo, por circunstância até de aglomeração de animais em recinto, perto da cidade, etc., a Estância Bahia acabou migrando para o leilão virtual, que se tornou hoje o DNA da Estância Bahia também, essa expertise em leilão virtual com animais filmados, com bastante critério, com bastante profissionalismo, ou seja, animais que são marcados com ferro quente, animais que são devidamente apartados, pesados individualmente, levando credibilidade e transparência para essa modalidade, que se tornou hoje a modalidade talvez assim, eu diria, mais eficiente para se comercializar na pecuária, não só na pecuária de corte, em volume de bezerro, garrotes, bois, como também na pecuária de genética. Uma curiosidade, o senhor comentando aí da experiência, né, dos leilões virtuais. O senhor também é conhecido pela ciência da pecuária, né? Pelas histórias que conhece da pecuária, pelas personalidades que conhece da pecuária. Eu queria que o senhor lembrasse, assim, no panorama da pecuária em geral brasileira, mato-grossense, sul-mato-grossense, enfim, algumas personalidades que foram importantes para o nosso setor, que talvez o senhor teve a oportunidade de conhecer pessoalmente ou não, mas que fizeram o seu nome na pecuária e que o legado dessas pessoas perduram ainda, né? O resultado desse legado perduram ainda hoje. Acho que o mais legal de falar da pecuária nacional é que a pecuária brasileira, ela conta a evolução do Brasil como agronegócio num todo. A agricultura não veio na frente, a soja não veio na frente, o boi veio na frente. E o Brasil importava carne na década de 70, começo da década de 80. E o Brasil foi crescendo com a sua pecuária, foi avançando para o centro-oeste brasileiro, ao contrário do que o pessoal prega, que o pecuarista é desmatador, etc. O pessoal confunde muito bem, confunde muito grileiro com pecuarista, né? O pecuarista tem com a sua atividade regular, desmatando só o que a legislação permite, etc. Mas eu gosto de dizer que a pecuária evoluiu demais nesse tempo que a gente atua no mercado. Como é o tempo de atuação da Estância Bahia. Nos últimos 35 anos, a pecuária evoluiu por demais. A pecuária ocupou o seu espaço de uma pecuária incipiente, importadora de carne. Nós nos tornamos uma pecuária exportadora, líder mundial em exportação. E isso teve a participação dos pecuaristas brasileiros, que foram realmente pessoas resilientes, desbravadoras, que transformaram essa pecuária nacional e ajudaram e prepararam o caminho para a agricultura nacional. Então eu gosto de colocar sempre isso, que o pecuarista, muitas vezes incompreendido, o pecuarista muitas vezes taxado de maneira errônea por diversas facetas, ele é o responsável pelo crescimento do agronegócio brasileiro como um todo. E isso foi uma evolução que aconteceu principalmente das últimas 3 décadas, que é o tempo de atuação da Estância Bahia e o nosso tempo de atuação no mercado também. Inclusive sendo um dos grandes clientes da agricultura através, né, do consumo de soja, de milho, não, farelo de soja. Essa integração também faz parte do processo da evolução da pecuária nacional. Perfeito. Gordinho, você um grande conhecedor também de perfil de gado, de marcas de gado, conhece muita gente, é muito benquisto. O senhor Maurício falou no episódio que nós gravamos com ele que você tem a capacidade de reunir as pessoas, né? Nesse âmbito aí de pecuária seletiva, de pecuária de corte, das personalidades que você conheceu, gostaria que você trouxesse alguns daqueles que realmente deixaram o seu legado na pecuária, que marcaram a sua geração e que o resultado desse legado perdura pelos dias de hoje. Quem que você poderia citar? Léo, na realidade, assim, nesses anos e anos, né, assim, de atuação no nosso meio, que é o meio do agronegócio, né, com pecuaristas, com empresários rurais, né, a gente conhece muita gente e também vai adquirindo, absorvendo muito aprendizado. Você pega, por exemplo, eu tenho o prazer de conviver, né, há mais de, por exemplo, quase no meu tempo de Estância Bahia Leilões, com Carlito Guimarães mesmo, por exemplo. Carlitinho, boiadeiro nato no estado do Goiás, no Pará, no estado do Mato Grosso,
né? Tem que ressaltar esse pioneirismo do Carlito, né? A contribuição dele com a pecuária goiana, com a pecuária especial na região do Araguaia, no Xingu Mato Grossense, né? Primeiro no projeto voltado à pecuária de cria e posteriormente também, né, desde o legado deixado pelo nosso saudoso Irão Gomes Guimarães, né, o Carlitinho, Carlito e família deram continuidade, né, ao processo de pecuária seletiva de genética, contribuindo para o crescimento da pecuária a nível nacional. Agora é muito interessante ressaltar que você vai levando, você vai pegando, assim, aprendendo demais. Aprende demais, em relação à sua conduta, né, em relação a como conduzir, né, os ensinamentos em si, né, e assim por diante. Agora são vários, né, são vários grandes amigos que muitas vezes nos deixaram a sua contribuição, e nós temos hoje assim a satisfação de conviver, né, com vários pecuaristas natos, com vários empresários. Nós temos agora essa questão, né, da transição, né, a questão da sucessão, né, nós temos aí vários projetos que hoje conseguiram chegar, né, nesse estágio que é um grande gargalo, um grande agravante hoje, né, assim para a classe. Então nós temos a satisfação de a cada dia e convivendo com essas pessoas, né, ganhando, né, aprendendo, ganhando conhecimentos e aplicando e também transferindo, né, no decorrer aí do tempo de atuação com leilões. Nós comentamos no começo aqui, por exemplo, eu sou da época em que para fazer um leilão, por exemplo, em Paranavaí, ou Goierê, ou Cascavel, para fazer uma exposição feira agropecuária, você tinha 10 dias de exposição, você chegava lá 3 dias antes, retornava 3 dias depois. Você realizava uma gama, por exemplo, de eventos, no mesmo dia 2 leilões, muitas vezes uma tarde, uma noite, né, e assim, ou 2 leilões simultaneamente, né? Então você tinha assim, um processo para execução muito maior, né? E todo mundo, uma gama de gente nova chegando, também aprendendo, né? Se você pegar, vamos por a nível nacional hoje, por exemplo, você conta com grandes profissionais a nível de Brasil, grandes profissionais. Agora, não existe faculdade para leilão, né? Não tem universidade, não tem faculdade, não tem escola, né? Então, muitas vezes, a gente vai aprendendo a cada dia, no decorrer dos anos, né? Vai passando, né, os seus conhecimentos, vai formando mais colaboradores, formando mais gente, né, para dar continuidade, né, a esta profissão, né, que dá a sua contribuição, né, para a pecuária, para o agronegócio, que é, né, a profissão de leiloeiro e também os colaboradores, né, da área comercial, né, administrativo, o pessoal do manejo e assim por diante. Uma pergunta que eu queria entender como é que funciona isso na mente de vocês. Qual que é o preparativo para... Você falou, não existe faculdade para leilão. Qual que é o preparativo para ser um leiloeiro? Além, é claro, de se filiar, né, no sindicato, de ter as suas credenciais, mas na parte prática, o que vocês fizeram para ganhar esse destaque no setor? Acho que o leilão, obviamente, você tem que ter aptidão para ter facilidade em falar em público. Você não vai se tornar um leiloeiro com timidez, falar em público, etc. Cada um vai ter por onde iniciar por aí, né? Ter facilidade de falar em público, de oratória, etc. E é uma coisa nata, você vai desenvolvendo isso com o tempo. Isso é a parte mais importante. Mas o mais importante de tudo é você gostar do meio, você se inserir no meio. Porque falar bem em público, você vai ter várias atividades, várias profissões que falam bem em público. Inclusive, radialista. O radialista ele tem facilidade de falar. O locutor de rádio, o locutor de televisão. Mas, de uma maneira geral, você tem que gostar do meio, você tem que entender o meio, sentir qual que é a realidade e a necessidade de quem está comprando, de quem está vendendo. Eu costumo dizer que para você ser leiloeiro, mais do que falar bem, você tem que abrir porteira. Você tem que se relacionar nesse meio com quem está vendendo, quem está comprando, gostar do que faz. E aí a profissão vai vir por naturalidade. As oportunidades vão aparecer e você vai conseguir dar conta. Então não tem preparo. O preparo é você se inteirar, você sentir, né? Eu digo que você vai aprendendo com o tempo, isso o tempo te traz, você tem que aprender a bater o martelo. O que é bater o martelo? Você fica muito constrangedor se você bater o martelo num produto que é bom e merecia um pouco mais de lance, por conta da qualidade e pelo valor de mercado. E como é muito ruim você também bater o martelo antes que num produto que ficar demorando para bater o martelo, num produto que já passou do preço, que já fica maçando. Então, você ter essa noção de time, de bater o martelo, né? Nem quando o produto falta lance, ou ficar demorando para bater o martelo num produto que já passou da hora de bater o martelo, já passou do valor de mercado. Isso que é que diferencia o leiloeiro. E como é que você consegue identificar
isso em você mesmo, na sua profissão? Você fazer parte do mercado, estar antenado com as tendências de mercado, com a mercadoria, com a qualidade, com o criador, com o vendedor, com o comprador, enfim, você está inserido no meio. Isso que faz a diferença. Gordinho, eu acabei te prejudicando, coloquei o Adriano para falar primeiro, mas tenho certeza que você vai conseguir contribuir. É que na realidade eu tenho a satisfação de conviver com o Barbosa, né? Com o Barbosa aí, já assim quase que diariamente, semanalmente, aos finais de semana também, além de estarmos sempre juntos, né? Eu fiz, pra você ter ideia, igual eu comentei aqui, né? Com essa demanda de mercado, por exemplo. Sou leiloeiro rural credenciado desde 2009, mas comecei a leiloar mais mesmo assim, efetivamente, em 2020, né? Aí há 4 anos atrás. Agora, eu faço pista pro Barbosa já há quase 2 décadas. Então eu tenho a satisfação de conviver, né, com o Barbosa. Assim, e fiz pista durante muitos anos, escritório, pista, CPD, acerto e assim por diante. Agora, por exemplo, além dos detalhes, né, que o Barbosa citou, leiloeiro rural também muitas vezes, pesa muito também a questão dos conhecimentos técnicos também. Né, estudar, né, buscar acompanhar muito o mercado, entender, né, entender os criatórios, entender o mercado também, as demandas. Por exemplo, não adianta o cara achar que é leiloeiro rural. Ah, não, vou chegar no dia do leilão, na hora do leilão, não revisou um catálogo, não fez uma visita, por exemplo, antes, naquele criatório que vai colocar ali os animais à disposição do mercado, falando de genética, muitas vezes. Agora, por exemplo, no gado de corte mesmo em si, não chega, não revisa os animais, não revisa um catálogo, localização, quem está vendendo, né, quem muitas vezes é um potencial comprador, né, aonde estão os animais, no caso da localização, revisar os vídeos lote a lote, tal, etc. Né, ajustar muitas vezes com o promotor ou com os promotores, aqueles que nos confiam os seus animais, para serem colocados à disposição do mercado, qual o sentimento, né, ali, assim, em relação ao mercado, em relação à questão, expectativa de preço, a questão mercadológica, né, em se situar. Porque muitas vezes aquele leiloeiro que não se prepara para subir ao público, talvez esteja fadado, né, a passar vergonha, né, e assim por diante. Então é de suma importância muitas vezes também, né, e é muito interessante que a grande maioria realiza, né, realiza o seu trabalho, ou seja, conduz o leilão. Nessa questão também ali da celeridade, né, de manter um time, de ter um ritmo, né, você tem um volume de lotes, um volume de animais, né, cada leilão é um leilão, e a princípio é isso aí, Léo. O interessante dessa hora de time de leilão ou de contexto de leiloeiro, por exemplo, eu tenho dito que o Gordinho é um dos profissionais mais completos de leilão do Brasil. Por quê? Porque ele traz essa bagagem, além dessa voz grande que ele tem, né, dessa força que ele tem de presença de câmera, etc. Como ele tinha na pista, o Gordinho dominava a pista, porque estava antenado com o mercado, ele sentia o mercado, ele sabia quem estava vendendo, quem estava comprando, o que estava sendo vendido, qual era a expectativa de preço, etc. Então o Gordinho vem, ele falou para você, manejo, escritório, acerto, questão fiscal, notas. Aí ele fez o aprendizado total comercial na pista. Ele fazia aquela captação de lance, né, da mercadoria e sabia quem estava vendendo, quem estava comprando. E por isso que eu tenho dito que o Gordinho, quando chegou pronto para ser leiloeiro, para poder presidir um leilão como leiloeiro, para amarrar um leilão, para licitar publicamente, ele estava preparado porque era um leiloeiro completo. Ele tinha feito todas as etapas, percorrido todas as etapas da dinâmica de um leilão rural. Agora o Gordinho falou que algumas vezes, né, a questão de passar uma vergonha, vocês devem ter alguma história, alguma lembrança de algum feito no púlpito, ou mesmo na pista, num leilão, uma coisa engraçada, assim, uma história engraçada, uma passagem engraçada de participação de vocês no leilão. Vocês passam muito tempo ali em pé, assistem o salão inteiro ao longo do leilão, mesmo ocupado ali na profissão. Deve ter acontecido alguma coisa, vocês lembram assim de cabeça, alguma história engraçada? De maneira assim? geral não, o que eu lembro assim, é engraçado, porque parece que tudo transcorreu certinho, nem sempre tudo transcorre certinho. Leilão de touro que escapa em recinto de leilão, uma loucura isso aí, já aconteceu algumas vezes, você está no púlpito ali e o pessoal, eu estava no alto do púlpito, quando eu via o pessoal todo estava vindo para cima do púlpito, porque o touro escapou lá no meio do pessoal, o pessoal achou no púlpito lugar de se agarrar para subir. Então, escapou animais, é difícil lembrar de coisas muito hilárias, porque o negócio é muito concentrado e é sério. Então, leilão é uma coisa, apesar de você estar ali lidando num ambiente de festa, mas é uma festa controlada. Existe toda uma seriedade, tem bebida, tem um buffet, tem aquela áurea de festa, mas é tudo controlado, parte de manejo. Equipe também, equipe de manejo, equipe de escritório, a equipe do buffet que cuida da festa, a parte dos convidados, etc. Então o leilão é uma coisa organizada, uma coisa interessante, e eu não tenho dúvida que o leilão,
para a pecuária, você vê, leilão é uma coisa milenar. Tem registro de leilões aí na Babilônia antiga, milenarmente atrás, lá de leilão. O leilão vem na história da humanidade participando sempre. Os leilões centenários da Inglaterra, de Londres, né? Os leilões de pecuária, mais que também que centenários aqui no Cone Sul, na Argentina, no Uruguai, nos Estados Unidos também. Você assistiu um filme de Velho Oeste, vai aparecer de vez em quando um instinto de leilão que estava acontecendo há 130 anos atrás, há 100 anos atrás. Então, leilão, igual o leilão, tem leilão de flores em Olambra, tem um leilão de peixe, o leilão aquele no Tóquio, no Japão, o leilão de atum, todo dia de manhã. Então, o preço é diário, porque a mercadoria que tem um preço dinâmico é o leilão que determina. Quais são os predicados, quais são os requisitos para se ter um leilão? Você tem que ter a mercadoria, você tem que ter a divulgação da praça pública, do horário do leilão, aí o preço vai ser a demanda, procura a demanda, vai ser o mercado. Por exemplo, lá no Japão, todo dia de manhã, no Mercadão do Japão, tem um leilão de atum. Tá ruim de atum, tá pescando pouco, vai encarecer o atum. Em Olhambra, deu um problema na safra de flores, não sei o quê, tá mais rara a flor. Tem flor sobrando, o preço vai ser mais baixo. E o bezerro é dinâmico. O mercado de reposição para leilão é interessante que ele é dinâmico. Depende das nuances de mercado. Existe o ciclo pecuário, tem hora que está mais alto, mais baixo. Tem semana que você vende bezerro a 10% mais que a semana próxima, a semana passada. Então, o dinamismo do preço da pecuária combina com o leilão. Asta pública, horário marcado, e o leilão vai transmitir o termômetro daquela mercadoria naquele momento. Então, o leilão, sem dúvida alguma, é o melhor termômetro de preço da pecuária. Gordinho, um outro detalhe, o Adriano falou a respeito, né, da divulgação do leilão. Isso acabou transformando o leilão em outra ferramenta, uma ferramenta de marketing, uma ferramenta de demonstrar a marca do nosso cliente, né, do cliente da Estância Bahia. Eu queria que você falasse desse poder do leilão de divulgar a marca de quem coloca o seu gado a nosso dispor. É isso aí. A grande realidade, Léo, é que nós, assim, a Estância Bahia Leilões, né, sempre foi pioneira, né, sempre buscando inovação. Nós sempre primamos pela quantidade, pela qualidade apresentada, né, nos nossos leilões presenciais. Desde lá, de um passado aí não tão distante, por exemplo, em 2001, né, com o nosso primeiro mega leilão. Depois já vieram os primeiros eventos com nome, com peso de marca, um Parceiros do Araguá em Água Boa, um leilão Mega Cruza, né, e assim por diante. E hoje, por exemplo, você pega um leilão, de que adianta muitas vezes o criador, né, investir num volume expressivo de matrizes em reprodução, fazer uso de inseminação artificial por tempo fixo, buscar touros, né, puros de origem, vamos supor, com a sua régua de débito totalmente equilibrada, ou seja, produzir um bezerro de qualidade, um bezerro do mais alto padrão, uma fêmea do mais alto padrão e muitas vezes ficar refém da venda direta na fazenda, né, ou vendendo para um intermediário que vai comercializar nesses animais, muitas vezes para um criador, para um potencial recriador, né, no caso de médio ou grande porte. Nós levamos, né, assim, primamos por esta alternativa, né, muito segura, transparente, que são os leilões de marca, aonde muitas vezes, falando só de leilão, por exemplo, né, falando de leilão, o cliente tem a oportunidade de concentrar suas vendas, automaticamente aumentar a sua liquidez e também agregar mais valor aos seus produtos. Agora, para você ver, o leiloeiro mesmo, o Barbosa ressaltou muito bem, quanto aos leilões de recinto, vamos supor, você tinha uma conduta, uma posição como leiloeiro. Né, o púlpito, o público, o circo todo armado, buffet, som, LED, decoração, tal, etc. Com essa transição para os leilões virtuais, você pegar ali meados de 2020, 21, 22, quando, né, houve essa maior transição, por exemplo, o leiloeiro muitas vezes também se tornou um comunicador. Ele teve que se habituar com as câmeras, com o estúdio, aumentar muitas vezes as questões tanto da capacidade técnica e também da condução de um evento onde o cliente vendedor e o cliente comprador, né, muitas vezes estão na sua residência, na sede da sua fazenda ou em trânsito, e ele no estúdio frente às câmeras, né? Então ele se tornou, assim, teve que aumentar bastante a sua capacidade de comunicação, né? De comunicação e também essa interação. Agora, em relação ao evento, né, o evento de marca, né, você consegue, através hoje de um marketing também um marketing estratégico, né, levar difundir
difundir, né, através de todo o suporte, né, você vai conseguir automaticamente mostrar o trabalho para o Brasil, para a região daquele cliente, para o Brasil, né, do que aquele cliente vem produzindo. Automaticamente, num futuro não tão distante, realizando, por exemplo, a primeira edição, que partiu ali da premissa da quantidade e da qualidade, no ano seguinte, potenciais compradores já vão se programar, né, para comprar aquele bezerro ou bezerra daquele criatório no ano subsequente, assim por diante. Ou até mesmo no mesmo ano, aqueles criatórios que fazem mais de um leilão, né, com a gente. Que realizam mais de uma edição, quando nós falamos assim, que se eu falar em relação, por exemplo, aos leilões de marca realizados pela Estância Bahia. Agora eu quero dizer o seguinte, que é uma ferramenta que leva a transparência, segurança, credibilidade, o cliente concentra suas vendas, agrega valor aos seus produtos. No caso dos eventos realizados pela Estância Bahia, é uma venda com 100% com garantia de toda e qualquer insolvência, ou seja, garantia de recebimento, né, todo um envolvimento da área comercial, por exemplo, da empresa, né, para esse evento, e também todo um suporte, né, para dar todo o suporte da produção, de um plano de mídia muito bem elaborado, né, todo esse suporte no ato da venda e também pós, né, auxiliando aí a cuidar, né, da marca também, para automaticamente a cada leilão ir aumentando a quantidade, a qualidade e assim por diante, né? Perfeito. Eu acho que nesse contexto, Léo, é interessante destacar que o leilão tem que ser público. Primeira coisa, o segredo do leilão é ser público. E com o advento da transmissão via satélite dos leilões, isso há 25 anos atrás, há 30 anos atrás, e que a Estância Bahia se inseriu muito bem nesse setor, praticamente 100% dos leilões são transmitidos via satélite, agora recentemente pela internet, mas antes aí com a parceria do Canal Terra Viva, principalmente, né? O leilão se tornou mais público ainda. Quando você faz uma venda de gado de corte, de produção, vamos supor que uma empresa multinacional que produz gado de corte em escala em várias regiões do Brasil, a sua venda pela televisão, ela vira uma venda auditada. Você evita aquela desconfiança, mas se o seu gerente ou se alguém está dando alguma vantagem, para ter uma vantagem na compra, etc., numa venda interna na fazenda, você faz uma venda auditada do seu produto. Você que tem uma empresa maior, que você não consegue estar lá presente no dia a dia da fazenda para vender, então uma vantagem grande dessa venda pela televisão, essa venda dos animais filmados, transmitidos ao vivo, é uma venda auditada. Já tem uma venda auditada, não tem desconfiança na venda, né? Além da solvência, da garantia de recebimento, etc. E na questão da marca, acho que é importante, você que é criador de genética hoje, não tem como você pensar em produzir genética se você não realizar leilões transmitidos ao vivo. Por quê? Porque é a maneira de você formar uma carteira de cliente. Você sai do regional. Se você não faz um leilão, você vai vender para os seus vizinhos. Você não terá a sua marca conhecida, né? E o investimento é muito grande. Hoje precisa fazer genética, tem que fazer FIV, tem que fazer investimento grande em genética, adquirir embrião, FIV, etc. Muito grande. Então você tem que abrir um pouco, enlarguecer a sua área de atuação, buscando novos clientes, fazer uma carteira maior. Aí entra o leilão, onde você vai divulgar a sua marca, divulgar o seu sistema de produção, divulgar o seu trabalho. E aí o leilão entra como divulgador da sua marca, agregando valor na sua marca e abrindo carteira de clientes para poder consolidar a sua marca de reprodutores e genética no mercado. Então, a Estância Bahia entrou muito bem nesse quesito, nesse segmento de poder transformar o seu criatório numa marca reconhecida no mercado. Perfeito. Agora, caminhando aqui para os minutos finais, nós falamos um pouco do passado, falamos do presente, desse fato que nós estamos vivendo nos leilões e na pecuária, mas vamos olhar um pouquinho para o futuro, como a gente costuma fechar os episódios do EBcast, geralmente perguntando, olhando para frente, para o futuro, para as próximas gerações. O que vocês imaginam que acontecerá com o leilão? Como será formatado o leilão? Eu já ouvi o Barbosa falando que ele vai montar um estúdio na casa dele e vai fazer de lá agora. Mas como que vocês imaginam que vai ser o futuro do leilão? O que pode mudar? Eu sei que meio que ter uma bola de cristal, mas o que vocês sentem que pode acontecer? Não, eu acho que eu na minha profissão, eu consegui acompanhar a evolução do leilão para o leilão virtual, para o leilão onde os animais não estão presentes no recinto. Isso era quando surgiu isso na década de 90, no meados da década de 90, era quase que impossível se acreditar que isso dá certo. Porque vinha aquela máxima que o pecuarista era muito tradicional. Se ele não vê, ele tem que ser São Tomé, tem que ver para crer. Como que ele vai comprar um gado pela televisão? E não sei o quê, não sei o quê. E deu
deu certo. Então os desafios vão chegar, tem inteligência artificial chegando aí, diz que vai copiar o leiloeiro, copia o cantor, copia todo mundo. Eu não sei até onde isso vai chegar, mas o leilão é uma coisa interessante. O leilão não pode perder a essência, mesmo virtual. Não é porque ele é virtual que você tem que ficar lá desconcentrado e só cantando o leilão. Você tem que sentir o público, como se o público estivesse te vendo. Como o Gordinho bem disse, você se torna... O seu desafio como comunicador aumenta no leilão virtual. Porque você não está tendo aquela recepção da energia do público, aquela troca da energia do público. Então você tem que ter muito mais qualidade. E é você entender que muita gente está te assistindo, você acreditar nisso e você conseguir, ao mesmo tempo, transmitir emoção. Não é porque é virtual que não pode ter emoção, não vai ter emoção. Então o leilão não pode perder isso, não pode perder ritmo. Muitas vezes com o advento da pandemia, o leilão ficou demorado, o pessoal, muita gente em casa e tal. O leilão não é que ele tem que ser rápido, mas ele tem que ter uma agilidade normal do leilão. Então não é leilão. Se você começa a ver uma feira, começa a ver uma apresentação de gado, o leilão ele tem que ter um certo ritmo. O leilão não pode perder a essência, que é o ritmo, que é aquele embalo, aquela venda daquele momento, não vai deixar para amanhã. Tem que vender, tem que realizar aquela venda naquela hora. Porque se você deixar aquela venda esfriar para depois, não vai ser leilão. Então, qualquer tecnologia que venha, inteligência artificial, como é a questão da internet agora, o leilão entrou bem na internet, funcionou bem na internet. Quer dizer, o leilão cabe qualquer tecnologia desde que não perca a essência, que é o ritmo, que é o calor do leilão. Isso não pode perder nunca e, obviamente, acho que não vai perder. A gente vai ter mais agilidade. Como eu dizia, se eu pudesse, o que me judia mais é viajar. Se eu pudesse leiloar de casa, era bom. Mas não é o caso. Acho que é importante que, se precisar viajar, vamos ter que viajar. É importante o leilão não perder o calor, não perder aquela celeridade que faz o leilão ser um método de comercialização diferente. Gordinho, é contigo agora. Os leilões passaram por uma mudança, por uma transição muito grande, primeiramente do presencial para os leilões virtuais, né? Veio a TV, né? Veio a TV, posteriormente, né, a internet, as transmissões por exemplo, via YouTube, né? Sempre ali com um pequeno delay, por exemplo. Após isso aí já vieram os aplicativos das próprias empresas leiloeiras, né, para realizar a transmissão via internet, já em alta resolução de imagem e som, e praticamente sem delay também. Então já a internet vai chegando, a inteligência artificial, novos meios também de comercialização, né? A legislação também, a lei também vai mudando, né, Barbosa? Você pega, vamos supor, no nosso universo dos leilões rurais, a grande evolução da TV para a internet. Hoje, né, a interatividade em si, você pega, nós fazemos um leilão, por exemplo, nós temos a Estância Bahia em si, falando da Estância Bahia, né, quanto leiloeira, uma equipe comercial com quase 50 comerciais em todo o território nacional. Você tem comercial no estado do Pará, no estado do Goiás, do Tocantins, em Rondônia, em todo o Mato Grosso, do Mato Grosso do Sul, né, do Mato Grosso do Sul. O que ocorre? Nós temos nesse final de semana mesmo 2 grandes eventos, um evento de matriz e um evento aí com 500 touros. O que ocorre? Você não vai trazer a equipe comercial inteira para cá, né, muitas vezes. Então, por exemplo, a equipe Tocantins mesmo vai ficar interagindo conosco, interligada o evento todo via Zoom. Se eu tiro sarro no Barbosa, que uma hora ele vai acabar fazendo leilão de Campo Grande do apartamento dele, via Zoom, via VMix. Seria um sonho, seria um sonho, mas o que é interessante, né, Gordinho, isso aí, porque você vê, o Gordinho falou bem, evoluímos da TV, né, da transmissão executiva via satélite, né, pelas parabólicas, para a internet. Agora, a força dessa internet é uma coisa maluca. O pessoal fala que essa inteligência artificial vai suplantar a internet. A internet é muito forte. Hoje o cliente seu, ele não te liga perguntando que canal que está transmitindo, como é que está. Ele quer o link do leilão, cara. Ele quer o link do leilão, e aí ele quer, assim, fica mais segmentada a venda. Eu interesso em bezerro. Ele não assiste o leilão inteiro. A hora que entrar o bezerro, você manda o link para mim. Então, assim, o leilão vai absorvendo essas tecnologias novas e, com certeza, no futuro, toda tecnologia que for para dar celeridade, dar transparência, né, e dar comodidade, vai encaixar bem no leilão. A própria empresa Estância Bahia conseguiu observar bem isso, como é o caso do virtual. O virtual traz uma série de benefícios para quem está vendendo, para quem está comprando. Você deixa os animais, o bem-estar animal, o animal não sai da fazenda, você não bate os animais para vender, você filma com bastante transparência, com bastante qualidade, os lotes bem apartados. Então, o leilão virtual foi uma evolução tremenda para os eventos, né? E no futuro, com certeza, essas ferramentas tecnológicas vão ser absorvidas pelo leilão e o leilão vai continuar sendo o que ele é milenarmente. O leilão é aquilo que você resolve na hora, é asta pública. Eu digo pro Gordinho, que é leiloeiro oficial, não sou leiloeiro oficial, quando tem um pepino na justiça, o que resolve o problema?
Asta pública. É o leilão. Mas porque eu estou devendo para o ciclano, o ciclano quer tomar minha terra, outro quer tomar meu apartamento. Como que resolve essa pendência? Como que a justiça, qual que é a ferramenta que a justiça tem para resolver essa pendência, para fazer justiça no mercado? O que representa o valor de mercado? É o leilão. Então o leilão é essa ferramenta... O interesse do público. Do público. O leilão é aquilo que vai te dar o termômetro do mercado, vai te dar a realidade de mercado. Por quê? Porque ele resolve na hora. Não deixa para depois, porque eu posso achar que vale tanto, o outro pode achar que vale tanto, mas coloca no leilão, você vai saber o que vale no momento. Perfeito, show de bola. Agora, para a gente encerrar as considerações finais dos dois, vou começar dessa vez com você, Gordinho, para deixar o Barbosa pro final e te salvar dessa, tá? Então, suas considerações finais, enquanto ao setor, enquanto aos ensinamentos que você teve de leilão, de pecuária, a convivência aqui dentro da Estância Bahia, Maurício Tonhá, César também, você pegou a época do tio César também, trazendo esses conhecimentos para quem nos assiste em casa, as lições aprendidas na pecuária, no leilão. Grande realidade que desde muito novo, igual comentei aqui, né, desde os 12 anos, assim, já, desde o manejo, depois o placar, o escritório, a pista, né, e assim por diante. Depois de um certo tempo, como você realizava, assim, um volume muito grande de leilões, você fazia 5, 6, 7 leilões numa semana, se marcar em 5 cidades diferentes. Né, várias e várias horas de ônibus e assim por diante, né, assim no Paraná, tal, etc. No Mato Grosso do Sul também, já no começo ali, mais ali naquela região de Eldorado, Iguatemi, já fazia leilões também ali, ó, Barbosa, naquela região também, tal, etc. O que ocorre? Depois, vamos supor, eu já ali, com 21, 22 anos, já tinha uma certa barda já. Então, nós temos, assim, a grande satisfação de ter convivido, né, com grandes amigos, com pessoas que já vinham, assim, quando eu comecei, já tinham 10, 15 anos de leilão, né, até alguns já nos deixaram. Você pega em Maringá mesmo, tinha o Zé Paulo Franciscati, que era um leiloeiro, já nos deixou. Lá no Paraná, o Paulo Roberto Fabro também era leiloeiro também. Pega o Valmir, hoje está lá em Umuarama ainda, Valmir sempre fez pista também, tal, etc. É impossível aqui lembrar de todo mundo. E eu tive, assim, a grande satisfação de muitas vezes, de tudo que eu fui absorvendo, que eu pude passar também para os demais, assim, a nível de Brasil. Você tem vários hoje aí, em várias empresas leiloeiras, você tem vários colaboradores que conviveram comigo também. Eu tive, assim, a capacidade, muitas vezes, de ajudar, de ensinar e assim por diante, né? E no decorrer desse processo, né, conviver, né? Você citou aí, por exemplo, esses anos e anos e anos aí, que eu convivi com o César, né, com o Barbosa até hoje, né? Os anos e anos e anos aí com o Maurício Cardoso Tonhá, né? Que não dá nem para comentar. Então você vai evoluindo quanto pessoa, evoluindo quanto profissional, né, e assim por diante. Tive, por exemplo, a satisfação com essa vinda para o Mato Grosso, nos últimos 21 anos, me formei em administração, já estou, por exemplo, aí entrando no 8º semestre de Direito. Lá atrás, caramba, ó, gente, a gente tem um leque muito grande. A gente comercializa hoje animais para cria, recria e engorda. A gente pode vender imóveis também, mas vai ter que abrir uma IBL Imóveis, tem que ter corretor. Aí já tinha ali, por exemplo, a Gabriela foi lá, que tem que assinar pela IBL Imóveis, eu vou tirar o meu Cresci também logo, entendeu como é que é? Tem que estar na hora certa, no lugar certo. Aproveitar as oportunidades, né? Mas agora, no decorrer, assim, da vida, né? Falando mais, assim, no decorrer dos anos aí, né, nesse meio, no nosso meio dos leilões rurais, e agora também nos leilões aí judiciais, tal, etc., se aprende bastante, se aprende muito, vai crescendo quanto pessoa, vai crescendo profissionalmente, né? Graças a Deus você vai tendo essa ciência, né, de passar muitas vezes os seus conhecimentos, né? Porque o nosso grande gargalo, um grande problema também hoje é gente. Né, em todos os segmentos, em todos os elos. Não existe faculdade para leilão, né, muitas vezes para a área comercial, você tem vários treinamentos, tal, etc. Agora, leilão, muitas vezes se aprende no meio mesmo, né? E a pecuária, assim, o agronegócio, o segmento vai evoluindo a cada dia, né? Vai pensar em crescimento mundial, população, consumo de alimentos, tal, etc. Isso aí é notório, não tem nem o que comentar. Agora, o segmento, né, assim, as empresas leiloeiras, né, o nosso segmento em si, tanto também os leiloeiros, a cada dia que passa, vão chegando novos leiloeiros, né, que vão buscando mais conhecimento, né, vão ficando prontos a cada dia aí mais para realizar, né, os trabalhos aí com excelência e assim por diante, né? E a questão leilão, a cada dia que passa,
vai evoluindo, né, tal qual a demanda e tal qual também o mercado. Né? Começamos com os leilões apenas através da TV, já veio a transmissão via internet, né? As modalidades de leilão também eletrônico, por exemplo, e assim por diante. Né? E com certeza, né, a profissão de leiloeiro rural, por exemplo, a profissão de leiloeiro é uma profissão louvável que dá a sua contribuição, né, para a pecuária, para a agricultura, para o agronegócio em todos os elos. Show de bola, Barbosa. Então vamos Não, falar desse período de experiência no leilão, Pois é. lições aprendidas. É verdade. Eu sempre, desde criança, que me lembro por gente de criança, eu sempre fui apaixonado por pecuária. Não sei de onde veio isso muito, mas eu sempre fui apaixonado por pecuária, sentia muito essa paixão. E o leilão rural, eu fui apresentado para o leilão rural muito novo, com 16 anos, 15, 16 anos e tal, e foi apaixonante, foi amor à primeira vista, e eu posso dizer que essa atividade, que o leilão rural mudou não só a minha vida, mudou a vida da minha família, mudou a vida das pessoas que vivem em volta de mim, e eu não tenho dúvida que eu sou muito grato a essa atividade econômica, né? Mudou e mudou de maneira forte a minha vida e a vida dos meus familiares. E nesse contexto de leilão, eu tive como principal parceiro nessa trajetória de mais de 30 anos já, uma figura chamada Maurício Cardoso Tonhá. Porque a gente começou, acho que, vislumbrando o tamanho dessa atividade, né? A gente pôde contribuir um pouco com a Estância Bahia. A Estância Bahia nos abriu as portas. Essa parceria é uma parceria que mudou a minha profissão, mudou muita coisa no próprio leilão brasileiro, né? E a gente fica grato por isso. E sabe o que é o melhor de tudo isso, viu, Léo? O melhor de tudo isso é que o leilão é incipiente ainda. O leilão tem muito para crescer. A gente participa muito pouco do mercado de gado de corte e reposição. A gente participa, sei lá, com 4%, 5%. Então é um oceano azul, é uma imensidão de mercado a ser conquistado. De que forma? Vamos trazer novas ferramentas, vamos inovar em que área, né? E nesse contexto entra essa parceria com a Estância Bahia, que sempre buscou de maneira... o Maurício é uma pessoa inquieta, uma pessoa que gosta de buscar alternativas novas, até porque o mercado é grande demais, a gente participa muito pouco desse mercado. Mercado de reprodutores, o leilão vende bastante touros, genética, vende, mas mesmo assim a grande maioria é vendido de outra modalidade, de formas tradicionais antigas. Então, o interessante do leilão, o desafio do leilão rural é justamente isso. A gente tem muito para crescer ainda. E essa atividade, ela é apaixonante, lúdica e real ao mesmo tempo, ela é extraordinária. Pessoal, então é só agradecer mais uma vez a participação de vocês, dedicar um tempo aqui para contar um pouco dessa história, dessa relação com a Estância Bahia. Gordinho, muito obrigado. Seu Adriano, muito obrigado. Você, amigo de casa, obrigado também por ter nos acompanhado ao longo de mais esse episódio. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal da Estância Bahia no YouTube, também nos seguir nas redes sociais, @Estância Bahia Leilões. E nós nos encontramos no próximo episódio do EBcast. Até lá, se Deus quiser.